sua vida e teremos uma hora para começar. Nós vamos começar às 7h30, já vamos começar com oração, vamos ter uma palavra no meio, um momento de louvor. Eu convido você a estar com a gente, tá? Já segunda-feira, dia 3, às 19h30. Vem o primeiro dia, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Buscar a Deus sempre é bom, amém? Eu queria só, vai uma mensagem para os dizimistas, né? E aí desse mês ainda vai chegar para você, mas estava conversando com o Maico e a gente queria agradecer, né? A irmã Selma estava aqui ministrando a respeito da importância do dízimo e ofertas, e temos muitos irmãos que além da contribuição financeira, contribuem também com os seus dons, né? Com aquilo que Deus lhe abençoou, né? A tela já está totalmente finalizada, né? O projetor e a tela foi aí uma oferta do irmão Alencar Pintor, acho que é Alencar Pereira, né? E também do Bruno, estiveram nos ajudando aqui, né? O irmão Maurício está sempre nos ajudando aqui também, lá na chácara. Então você que colabora, você contribui, nosso sempre muito obrigado, né? Além dos recursos financeiros, nós doamos para a igreja também, para os irmãos, os nossos dons. A própria irmã Selma, o irmão Leonilson, sempre colaboram também com a gente nos nossos eventos, preparando o alimento. Que Deus multiplique em nome de Jesus, amém? Amém? Receba, olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o verso, hoje só o 7, nós já lemos esse verso já umas 2 vezes, hoje vamos ler só o 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se puder pôr para mim na versão, na NTLH, coloca para mim. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém? Eu preguei na primeira quarta-feira desse mês de julho uma mensagem nesse texto, né? E nós falamos que seriam 3 mensagens a respeito de vivermos plenamente aquilo que Deus tem para nós. E o que impede nós de vivermos aquilo que Deus tem para nós? O que impede você de acessar o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que eu não estou vivendo, não na plenitude, aquilo que Deus tem para mim? A primeira mensagem nós falamos a respeito da necessidade de vencermos a intimidação. Se você não veio na quarta-feira, você pode assistir depois o culto, tá? É a primeira quarta desse mês de julho. Mas há uma frase que eu queria que você ficasse com ela na sua mente. O diabo quer te intimidar, porque ele sabe que a partir do momento em que você se tornar ou entender quem você é em Deus, ele não vai conseguir te impedir. Amém? Você tem noção disso? E por isso ele tenta te intimidar de todas as formas. A palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, né? Não nos torna medrosos. Eu ia falar tímidos, né? Mas algumas pessoas não entendem muito a palavra tímido. Mas Deus não te deu um espírito de timidez, de medo. Só que às vezes o diabo ele tenta te amedrontar. Porque ele sabe que a única forma dele te fazer parar uma das formas, é fazer você ter medo, é você não entender o poder que tem contigo. Nós falamos aqui, nós ministramos a respeito de algumas passagens bíblicas, onde fica muito claro isso. E se você bem se recorda, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele repete uma frase que está lá no Velho Testamento: agindo Deus, quem impedirá?
É uma pergunta retórica que não precisa de resposta, porque ninguém pode impedir Deus quando Ele está agindo. Então Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de timidez, aquela timidez que te trava, que te para, que te paralisa. Deus te deu um outro espírito, e eu estou lendo agora na versão NTLH, Deus te deu um espírito que nos enche de poder. É esse o espírito que Deus te deu, um espírito que te enche de poder. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você precisa vencer a intimidação. E a segunda coisa que nós vamos falar essa noite, você precisa se ver da forma correta. Você precisa se ver da forma correta. Porque com a forma como você se vê, você pode impedir Deus de agir através da sua vida. Estamos falando a respeito de você viver a plenitude do propósito de Deus para você, e é muito importante que você se veja corretamente, que você tenha uma boa imagem a teu próprio respeito. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, Timóteo é um discípulo de Paulo, né? Ele foi enviado por Paulo ao campo missionário ainda muito jovem. Ele era muito jovem. E quando nós somos lançados em um campo muito jovem, nos sobrevém um certo temor a respeito muito daquilo como nós nos vemos. Queria te fazer uma pergunta essa noite. Você já se sentiu inadequado? Você já se sentiu incapacitado? Você já se sentiu, né, um peixe fora d'água? Ah, isso aqui não é para mim não, eu não posso fazer isso, eu não dou conta de fazer isso, eu não sei por que Deus me colocou aqui. É esse o sentimento que o apóstolo Paulo estava tentando combater em Timóteo. Ele dizia para Timóteo: Timóteo, não se apegue à sua juventude, não se apegue à sua pouca idade. Deus te deu um espírito que te enche de poder. E a forma como você se vê, ela é muito importante. Eu queria destacar rapidamente algumas passagens bíblicas, onde nos mostra exatamente essa forma de como às vezes nós nos vemos. A primeira delas está lá em Jeremias. Não, vamos primeiro para Isaías. Vamos começar com Isaías, a gente volta para Isaías para a gente fechar. Isaías capítulo 6, se você ler na sua Bíblia, vai estar lá o chamado de Isaías. E aí narra todo aquele contexto, né? Recentemente o Rangel pregou aqui esse texto, narra todo o contexto do chamado de Isaías, mas eu queria te chamar uma atenção para um ponto ali no chamado de Isaías. Quando Isaías está diante do Senhor, quando ele está diante da revelação de Deus, ele se vê um pecador, ele se vê imperfeito, e ele diz, aquela frase que você bem tem de cor, dependendo da sua versão da Bíblia, né, se é mais tradicional ou não, mas ele fala assim: eu sou um homem puro, que habita num povo de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. E aí o texto mostra que o anjo tira, né, com uma tenaz, toca a sua língua ali, e aí ele não é mais impuro. Mas o que nós precisamos entender desse chamado de Isaías, que é comum a todos nós, é a necessidade de se ver como um filho de Deus que foi perdoado. Muitas pessoas, elas se veem impuras, mesmo tendo recebido Jesus como seu Senhor e Salvador.
Muitas pessoas se veem amarradas ao seu passado, e o diabo é estrategista, o diabo ele é especialista em usar o que ele tiver que usar, ele vai usar para te colocar para baixo, para te fazer você se sentir desprezível, para você se sentir inadequado, para você se sentir impuro, para você se sentir sujo. E ele revolve as coisas lá de trás. E se você não tem essa compreensão, se você não se vê da forma como Deus te vê, você nunca vai viver o propósito. Você sempre vai se sentir acusado por Satanás. Então é importante que você se veja. Quando Isaías, ele tem aquela experiência foi sui generis, é só para ele. A nossa experiência hoje, como que um homem hoje, uma mulher hoje, se torna puro, recebendo a Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, mudando de vida. Então, se é um pecado que você não comete mais, se é algo que você já venceu, você precisa entender que Deus já te perdoou, amém? Porque se você não se vê como alguém que foi perdoado por Deus, se você não entender que você agora é filho de Deus, que a ira de Deus já não é mais sobre a sua vida, você sempre vai se sentir inadequado. E aí aquele espírito que nós falamos na última pregação de medo, de temor, de timidez, ele sempre vai voltar para você. Você precisa entender que o que Deus perdoou, você não precisa mais ficar carregando. Há um filme, há um livro que relata muito bem isso, que é o filme do Peregrino. Quando o personagem, o filme é o livro é cheio de gravuras. Você lendo o livro também você tem essa imagem bem forte, que quando ele conhece a Cristo, toda aquela carga, aquelas bolsas que ele carregava, tudo se desata. Só que às vezes nós conhecemos a Cristo e nós não nos vemos como Deus nos vê. Então é muito importante para você romper com esse ciclo que te impede de acessar o que Deus tem para você, é você entender que você é amado de Deus, que o sacrifício de Cristo, embora você não merecesse, isso é totalmente verdade, nenhum de nós merecemos o sacrifício de Cristo, mas Ele decidiu se sacrificar por nós, Ele entregou sua vida por nós, Ele achou justo pagar uma dívida que era nossa. Então se você recebeu o perdão de Deus, se você fez como Cristo manda, você largou o pecado, você parou de pecar, você é digno de continuar a caminhar. Amém? Eu preciso me ver da forma correta. Há um outro texto, que aí sim vou citar, Jeremias capítulo 2, capítulo 1, é o chamado de Jeremias. E aí quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz para Deus o quê? Se lembra? Sou muito moço, sou muito novo. Em outras palavras, eu não fui preparado, eu não me sinto preparado, eu acho que eu sou inadequado, eu acho que eu não tenho a capacidade para fazer isso daqui, eu acho que o Senhor tem que chamar outra pessoa, eu acho que o Senhor se enganou em me chamar. Aí Deus repreende Jeremias severamente, ele diz: não diga eu sou moço, não me diga eu sou jovem, porque às vezes, olha só, quando eu não me vejo da forma como Deus me vê, eu vou achar que Deus se equivocou, eu vou achar que Deus erra. Deus erra? Alguém aqui tem essa crença de que Deus consegue errar? Então se eu num diálogo com Deus, se Deus me manda fazer alguma coisa, se Deus me comissiona para um trabalho, eu não posso discordar de Deus, porque Deus não erra. O que eu tenho que fazer, Senhor, faz-me me ver como o Senhor me vê. Jeremias se achava inadequado, ele se achava que era muito novo, ele se achava que não tinha sido preparado para aquilo ainda. Ele achava até que a batalha que ele tinha que enfrentar, a luta que ele tinha que enfrentar era muito grande. Eu gosto especialmente do capítulo 20 de Jeremias. É um capítulo que eu, nos últimos
tempos eu tenho me recorrido, voltando a Ele rotineiramente. No capítulo 20 de Jeremias, ele diz assim para Deus, fala: Deus, de fato, o Senhor me enganaste. Jeremias fala para Deus: o Senhor me enganou. Por que ele fala que o Senhor me enganou? Porque Deus o chama para uma batalha, e é uma batalha que ela é muito sofrida, ela é na contramão do mundo. Você se sente que às vezes você está na contramão do mundo? Às vezes você está na contramão, parece que todos os seus colegas de trabalho estão andando de um jeito, parece que o seu chefe está andando de um jeito, parece que os seus parentes estão andando de um jeito, e só você está andando na contramão. Você acha: Deus, é muito difícil isso aqui, Deus, é difícil para mim, o Senhor está me enganando, ou o Senhor me enganou, como Jeremias chegou a dizer para Deus. Só que daí Jeremias conclui o diálogo, ele diz: mas agora eu já não tenho como voltar atrás, porque queima dentro de mim algo, e me diz que eu tenho que continuar andando na contramão, eu tenho que continuar andando na contramão do mundo, e foi para isso que Deus nos chamou, para andar na contramão do mundo. Parece difícil, às vezes é muito difícil, é muito penoso, mas continue andando na contramão do mundo. Mas por que ele tem esse sentimento depois de um tempo? Porque quando Deus o chamou, ele teve a convicção, ele se tornou convicto de que Deus o tinha capacitado para aquilo. E há um terceiro personagem que está em Êxodo capítulo 3. Eu acho que não vamos ter tempo para ler. Eu queria ler só um texto contigo, um verso na verdade. Êxodo capítulo 3. É o chamado de Moisés. Verso 11 diz assim, Êxodo 3, 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Vou só passar uma rápida visão a respeito da vida de Moisés. Bem breve, Moisés tinha sido levantado, né? Você vai ver no começo do texto, na verdade, na vida de Moisés, você vai ver uma declaração dele dizendo assim, que ele se sentia levantado por Deus para libertar o seu povo da escravidão. Havia essa convicção dentro dele. Havia esse chamado dentro dele. Ele se revoltava com os egípcios escravizando os israelitas. Aquilo tomava o coração dele de uma forma que deixava indignado. Queria te fazer uma pergunta essa noite. O que é que te indigna hoje? O que te deixa indignado, é melhor dizendo? O que é que deixa você indignado? Você consegue raciocinar sobre isso, pensar sobre isso? O que é que hoje te deixa indignado? O que hoje te traz revolta? Moisés estava revoltado pela escravidão do seu povo. E creia, olha só, aquilo não surgiu do nada. Aquela revolta de Moisés não surgiu do nada. O próprio Deus plantou isso no coração de Moisés. O próprio Deus, olha só, o próprio Deus plantou essa indignação que está no seu coração hoje. Se te indigna ver crianças sendo abusadas, se te indigna crianças
tendo a sua violência tirada, se te indigna, não sei o que é que, estou falando do que me indigna, né? Não sei o que é que te traz revolta, aquela coisa que você vê e você pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa, Deus me impulsiona para fazer alguma coisa. É o próprio Deus que colocou isso dentro de você. Esse é o teu chamado. Às vezes nós temos dificuldade de entender, qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. Nós estamos falando aqui a respeito de acessar o propósito de Deus completo. Mas é só você ver o que é que te traz indignação, o que te deixa sem fome, o que te faz perder o sono. Esse é o seu propósito de vida. É para isso que Deus te levantou, é para isso que Deus te constituiu. Moisés não conseguia ver o povo escravizado. E aí, ele tenta libertar o povo na sua própria força. E aqui está um parênteses muito importante da mensagem de hoje. A forma como eu me vejo, ela tem que ser correta. Eu não posso me enxergar mais nem menos do que eu sou. Então, a certo ponto, você olhar para dentro de si, como Jeremias fez. Jeremias olhou para dentro de si e falou, eu sou muito moço, eu sou despreparado. Assim como Isaías fez, mas eu ainda não sou santo, eu ainda não sou puro totalmente. Você ter essa visão quando você olha para dentro de si, é até certo ponto bom. Mas você precisa logo, imediatamente, recobrar a sua consciência e se lembrar daquele que te torna justo, daquele que te capacita, daquele que te instrui. Então, se eu olho para dentro de mim, eu não vejo nada de bom. Tem uma música que canta assim, né? Quando eu olho para dentro de mim, eu não olho nada de bom. Mas que bom que a gente não fica olhando só para nós. Eu quero ver como Deus me vê. Moisés, ele olhou para dentro de si, ele achou, eu sou top, eu sou o cara, eu vou fazer isso. E ele começou a agir independente de Deus. Ele quis libertar o povo na sua força. E aí quando ele vê o primeiro sendo oprimido, ele vai lá e mata o egípcio. E aí foi na força dele, e aí ele não consegue, sustentar aquilo, ele tem que sair fugido. Fica 40 anos no deserto. Então antes ele se achava muito bom, e agora, quando Deus aparece para ele na sarça, o capítulo 3 começa dizendo isso, que Deus começa a queimar numa sarça, a sarça queima, mas não se queima, o fogo está ali, mas ela não se deteriora, e aí Moisés acha aquilo bonito, ele vai perto da sarça, e é Deus se manifestando para ele. E agora, 40 anos depois, a frase de Moisés para Deus é: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Porque um tempo atrás eu tentei fazer, só que é essa a linha tênue, de você se ver da forma correta, é você não desprezar-se e confiar-se em Deus. A frase que mais resume isso é essa: apesar de mim, eu vou lá e vou fazer. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Eu olho para dentro de mim, realmente eu sou muito jovem, realmente algumas coisas que eu preciso consertar, mas eu não fico olhando só para mim, é apesar de mim, eu sei aquele que eu tenho crido, eu sei aquele que me comissionou, eu sei aquele que está comigo, então eu vou conseguir fazer. Moisés achou que só ele conseguiria, mas ele percebeu que ele precisava era da ajuda do Deus Todo-Poderoso. O que te impede de acessar 100% daquilo que Deus tem para você, de você ocupar o propósito de Deus?
Eu queria deixar uma frase aqui ainda. Olha só, muitos de nós procuramos felicidade, nós queremos ser felizes, nós queremos, nos sentir plenos, mas não se engane, não há felicidade longe do propósito de Deus para a tua vida. Não ache que um carro, uma casa, um bom emprego, uma cidade praiana, que qualquer coisa pode te trazer felicidade. Você lá também vai se sentir um peixe fora d'água. Essa felicidade que você procura, esse status de estar pleno, ela depende da resposta ao chamado de Deus para a tua vida. E o chamado de Deus para a tua vida é exatamente você responder aquilo que está te trazendo indignação. E eu queria voltar, para a gente já finalizar, voltar para o texto de Isaías. Isaías capítulo 6. Verso 8, a palavra de Deus diz assim para Isaías. E ela diz assim para você também que está aqui essa noite. Você crê nisso? Ela diz assim para você. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando nós lemos lá, apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, que Deus te deu um espírito de poder, não é como um poder mágico que você manuseia da forma como você quer. É o poder para fazer alguma coisa. O poder que Deus te dá é um poder para você fazer alguma coisa. Efésios capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus é muito bem clara, que nós somos feituras de Deus, somos criaturas de Deus, feitas, criadas, para realizar as obras que Ele nos chamou. E Ele chama cada um de nós. Você pode até pôr esse texto para mim? Ele chama cada um de nós de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você quer acessar, você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, que você quer se realizar, que você quer ser autorrealizar, que você quer ser feliz, que você quer ser pleno. Que bom que você quer isso. Foi Deus que colocou esse sentimento em você, essa busca por algo. E essa busca por algo, ela se encerra no momento em quando você desiste e você se entrega àquilo para o qual Deus te chamou. E Deus te chamou para responder a uma necessidade. Você consegue compreender isso comigo? Deus te chamou para responder uma necessidade. Deus nos chama para responder uma necessidade. Aqui para Isaías, Deus mostrou para Isaías, olha só, de repente você fica esperando, preencher um questionário para você identificar a sua vocação, de repente você fica esperando vir um profeta e dizer para você, numa reunião de oração, você precisa verificar o que é que Deus quer de mim. E Ele diz aqui: eu irei, Senhor. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de temor. Deus te deu poder. Amém? Você entendeu o que eu disse agora aqui para você? Deus te deu poder
Por isso é importante você se ver de uma forma correta. Então, quando você se olhar no espelho, não seja, né, tem pessoas que são 880, né, tem uns que se olham no espelho, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu posso, eu faço. Assim como Moisés no começo da carreira. Tem outros que olham para o espelho, eu sou um coitadinho, eu não consigo, eu sou fraco. Se vê da forma correta. Como que Deus te vê? Deus não passou a mão nem em Isaías, nem em Jeremias, nem em Moisés, nem em Timóteo, nem em Paulo, nem em mim, nem em você. Nós precisamos tomar uma postura de pessoas que vão viver o propósito de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu queria sinceramente que você não saísse daqui sem uma resolução de vida. Você sabe o que é resolução? Alguém já fez aqui alguma resolução? A partir de hoje eu nunca mais vou fazer isso. A partir de hoje eu vou passar a fazer isso. Alguém já resolveu fazer alguma coisa assim? Tomou uma decisão drástica? Você nunca fez a resolução de vida? De vez em quando Deus me chama para me resolver algumas coisas. Eu queria que você saísse daqui com uma resolução. A partir de hoje eu vou dizer assim como disse Isaías. Eu não vou ficar só olhando as coisas, né, que me entristecem, que me indignam, que trazem, né, comoção. Eu vou fazer alguma coisa. Sabe, há um tempo eu ficava, acho que normal para todo jovem, né? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? E uma vez eu ouvi um pastor falando, o seu chamado é responder a uma necessidade. Deus tem apresentado diante de você várias necessidades, responda a elas. Deus diz para Isaías, quem eu enviarei? E ele só disse, eis-me aqui. Feche seus olhos. Pai querido, nós entendemos que nós somos chamados e capacitados pelo Senhor. Não é na nossa força, nós realmente somos pequenos, nós realmente somos fracos, nós realmente somos, ó Deus, incapazes. Pai, mas assim como abriste o olho do servo de Eliseu, que o Senhor possa abrir os nossos olhos essa noite. Assim como aquele empregado, ó Deus, passou a ver a realidade celestial, que nós, ó Deus, possamos a partir de hoje, ó Pai, abrir os nossos olhos para enxergar a realidade que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, que não haja espaço para criancices, ó Deus, que não haja espaço, ó Deus, para meninices, que não haja espaço, ó Deus, para autocomiseração, que não haja espaço, ó Deus, ó Pai, para qualquer sorte, ó Deus, de olhar, ó Pai, aquém daquilo que o Senhor nos fez, e também que não haja espaço, ó Pai, para um olhar além daquilo que nós somos, que possamos nos conscientizar que é o Senhor que nos chamou, que é o Senhor que nos comissionou, e o Senhor não erra. Essa certeza nós temos, ó Deus, que o Senhor não erra, que os teus desígnios não podem ser frustrados, que o Senhor vê, ó Pai, como forma como nós não podemos ver, como nós não enxergamos, e nós confiamos, ó Deus, não nos nossos olhos, não daquilo que nós vemos, mas da forma como o Senhor vê, da forma como o Senhor nos vê, e da forma como o Senhor vai agir através de nós. Pai, que a frase da nossa boca é apesar de mim, Deus vai fazer, é apesar de mim, as coisas vão acontecer, porque não sou eu, é Deus que me comissionou e me capacitou e me deu poder para fazer. Pai querido, levante-nos como exército, ó Pai, levante-nos, ó Deus, como exército, ó Deus, livra-nos, ó Deus, de ficarmos prostrados, ó Pai, diante das circunstâncias e situações
queremos nos levantar e queremos agir. Pai querido, abençoe-nos, ó Deus. Abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que nem o inimigo, ó Deus, tente nos impedir, ó Pai, tentando nos atemorizar. E que nem nós mesmos, ó Deus, nos impeçamos de agir, ó Pai, como o Senhor quer. Ó Deus, nem o inimigo pode te impedir. E essa noite nós declaramos, nem nós mesmos vamos nos impedir, ó Deus, de agir conforme o Senhor quer. Pai querido, age poderosamente através de nós. Essa é a nossa resolução essa noite, ó Deus, que nós sairemos daqui, ó Deus, para viver aquilo que o Senhor nos empoderou para fazer. Se o Teu Espírito opera em nós poder, que nós possamos usá-lo e que possamos cumprir com o chamado que o Senhor tem nos dado. E assim como disse Isaías, eis-me aqui, essa é a nossa declaração, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, para que possamos cumprir, para que possamos corresponder com a expectativa do Senhor sobre nós. Essa é a nossa oração. Abençoe, ó Deus, a nossa quinta-feira, sexta e sábado, que possamos estar aqui no domingo para adorar o Teu nome, em comunhão com os irmãos. Pai querido, que as janelas do céu sejam abertas. Ó Deus, que a Tua proteção esteja sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada lar, que possamos gozar, ó Deus, da Tua felicidade sobre nós, que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, e que a felicidade nos alcance à medida que nós correspondamos, que nós respondamos ao chamado que nos comissionaste, que ao final das nossas vidas possamos dizer, diferentemente do que diz Salomão, eu tenho prazer nos dias da minha juventude, porque eu obedeci ao chamado do Senhor. Pai querido, nos abençoe, assim te pedimos, em nome de Jesus, amém? Cumprimente seu irmão, vá com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem algo profundo e tremendo na tua vida, assim temos crido em nome de Jesus.